Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. Governo do Estado atualiza cronograma do leilão dos serviços de remoção e guarda de veículos. Caso confirmado de sarampo acende alerta sobre cobertura vacinal. Jockey Clube de São Paulo tem pedido de recuperação judicial barrado pela Justiça. E atenção, estudantes, já tem data e local para a prova da Univesp. E ainda, em São Paulo, imóveis populares estão sendo usados para aluguel por temporada e a prática já é investigada como possível fraude. É agora no CNT Notícias SP. Olha, se você já teve ou tem medo de ter o carro apreendido, essa mudança interessa. O governo de São Paulo atualizou o cronograma da licitação que vai definir quem vai cuidar da remoção e dos pátios de veículos no estado. O leilão agora está marcado para o dia 25 de junho na B3, em São Paulo. A ideia é dar mais tempo para as empresas se prepararem e aumentar a concorrência. Com o novo modelo, o processo promete ficar mais moderno e transparente. Vai ser possível, por exemplo, consultar online onde está o veículo, quanto precisa pagar e como fazer para retirar. Outra mudança é o incentivo para a retirada rápida. Quem buscar o veículo em até 7 dias pode ter desconto na taxa. A proposta é deixar todo o sistema mais organizado, com regras padrão em todo o estado e menos dor de cabeça para o motorista. A Justiça negou o pedido de recuperação judicial do Jockey Clube de São Paulo. A decisão reacende o alerta sobre a situação financeira da instituição, que acumula dívidas altas e já é investigada. O Jockey Clube de São Paulo teve o pedido de recuperação judicial barrado pelo Tribunal de Justiça do Estado. A corte entendeu que, por ser uma associação sem fins lucrativos, o clube não pode usar esse mecanismo previsto para empresas. Por maioria, os desembargadores aceitaram recursos de credores e reverteram a decisão anterior que permitia o processo. Na prática, o Jockey Clube não pode negociar dívidas nem suspender cobranças judiciais por esse instrumento. E as dívidas do clube são altas, cerca de 830 milhões de reais em tributos, como IPTU e ISS, segundo a Câmara Municipal. Além da crise, o Jockey Clube também é investigado. Uma CPI na Câmara apura possíveis irregularidades no uso de recursos públicos e nos débitos da instituição. Uma das notas, recibos que o Jockey apresentou para justificar os 63 milhões, porque além deles não pagarem para a Prefeitura de São Paulo, IPTU e ISS, ainda pegaram 63 milhões em TDC para poder fazer o restauro daquilo que é tombado do Jockey. Então esse recurso que eles tomaram, 63 milhões, tem que ser exclusivamente utilizado para o restauro daquilo que é tombado. E nós pedimos a comprovação do gasto com o restauro. Eles mandaram documentos tanto para o governo federal, que eles pegaram o recurso da Lei Rouanet, como da Prefeitura de São Paulo, mesmo notas fiscais, mesmo os recibos para ambos os órgãos que não poderiam se sobreporem. Com a decisão, o clube segue sem o mecanismo de proteção da recuperação judicial e terá que buscar outras alternativas para lidar com a crise. E sobre esse caso, o Jockey Clube de São Paulo nega qualquer irregularidade. Em nota, o clube afirma que todos os recursos recebidos, inclusive por meio da transferência do direito de construir, foram utilizados exclusivamente na preservação e manutenção do patrimônio histórico. A instituição também diz que é alvo de perseguição por parte da Prefeitura de São Paulo e atribui a crise financeira a ações do poder público. O Jockey reforça ainda que vai apresentar a defesa no curso das investigações e que confia no esclarecimento dos fatos. E na volta do intervalo você vai ver por que o estresse também pode ser um dos principais vilões da hipertensão. Não saia daí!
A gente fala agora de saúde. Um caso importado de sarampo foi confirmado na cidade de São Paulo. A paciente é uma bebê de 6 meses, sem vacinação, que viajou para a Bolívia, país que enfrenta surto da doença. O Ministério da Saúde está em alerta, já que o vírus é altamente contagioso e pode ser transmitido antes mesmo dos sintomas. O Brasil voltou a ser considerado livre do sarampo em 2024, mas casos importados preocupam. A orientação é manter a vacinação em dia e procurar atendimento médico em caso de febre e manchas na pele. E ainda falando de saúde, em São Paulo, a pressão alta já atinge cerca de 1 em cada 4 adultos, segundo dados recentes. O número cresceu nos últimos anos e acende um alerta, principalmente entre os idosos. Mas o que muita gente não sabe é que, além da alimentação, o estresse também tem um papel importante no desenvolvimento da hipertensão, uma doença silenciosa que exige atenção e cuidado diário. A hipertensão é caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial acima de 14/9. Mas novas diretrizes já acendem o sinal de alerta mais cedo, a partir de 12/8, reforçando a importância da prevenção. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com hipertensão no mundo. No Brasil, quase metade da população adulta pode ter a doença. Na alimentação, o principal vilão continua sendo o excesso de sal, presente principalmente em produtos ultraprocessados, como embutidos, macarrão instantâneo, temperos prontos e alimentos congelados. Mas essa não é a única causa da hipertensão. A doença está diretamente ligada aos hábitos do dia a dia, como alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de álcool, sono irregular e também o estresse. Então, se você passa aí muito tempo sem beber água, se você consome muitos produtos ultraprocessados, até mesmo bolachas, doces, tudo isso vem com o sódio embutido. Então, não é só o sal de cozinha. É preciso ficar atento aos refrigerantes, aos embutidos e todos os ultraprocessados. É preciso basear a alimentação em alimentos coloridos, vindos da natureza, desembalar muito menos, descascar mais. E também cuidar do sono, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação e do exercício físico, vinculado também à condição emocional. O estresse crônico mantém o corpo em estado constante de alerta, aumentando a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, o que pode elevar a pressão ao longo do tempo. Na alimentação, uma dieta rica em frutas, verduras e legumes ajuda no controle da pressão, devido à presença de vitaminas, minerais e antioxidantes. A recomendação é apostar em temperos naturais, beber mais água e manter uma rotina equilibrada, com prática de atividade física e momentos de descanso. Não é só diminuir um pouquinho o sal, que é preciso avaliar toda a qualidade de vida, incluir os alimentos coloridos, os alimentos com maior quantidade de água, vitamina C, fibras na sua alimentação, para que você tenha aí uma regulação da pressão arterial. Alguns fitoterápicos também podem ajudar. Mas a especialista faz um alerta. A prescrição de fitoterápicos, ou seja, os medicamentos feitos a partir de plantas medicinais, deve ser individualizada e sempre orientada por um profissional de saúde. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer grande diferença. Cuidar da alimentação, do corpo e da mente é essencial para manter a pressão sob controle e garantir mais qualidade de vida. No próximo bloco, a gente te conta como vai ser a prova da Univesp e os próximos passos do vestibular. É já já. Olha, se você se inscreveu no vestibular da Univesp, fique atento, a prova já tem data marcada. O exame será no dia 26, a partir da 1 da tarde, com 5 horas de duração, incluindo redação e 56 questões de múltipla escolha. Ao todo, são mais de 24 mil vagas gratuitas em cursos como pedagogia, administração, engenharia e até inteligência artificial, que é a novidade deste ano. Os locais de prova já foram divulgados no site oficial
e o gabarito sai no dia seguinte da prova. Já o resultado final e a primeira chamada estão previstos para o dia 1º de junho. Uma oportunidade para quem quer entrar na faculdade sem pagar mensalidade e estudar no formato online. Mudando de assunto, em São Paulo, o uso de imóveis de programas habitacionais em plataformas de aluguel por temporada acende o alerta. Uma CPI investiga casos de possível fraude e discute os limites entre o direito de uso e o interesse público. O que era visto como uma forma de renda extra agora levanta um alerta no país. Imóveis de programas habitacionais estão sendo anunciados em plataformas de aluguel por temporada, uma prática que pode ser irregular. Em São Paulo, o tema já é investigado. Uma CPI apura fraudes em habitações de interesse social e mais de 100 casos envolvem suspeita de locação por curta temporada. E a regra é uma só: imóveis com subsídio público devem ser usados como moradia fixa, mas na prática, esse limite nem sempre é respeitado. Imóveis de programa habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, têm uma exigência clara: devem ser usados como moradia permanente do beneficiário. A legislação proíbe expressamente a locação, a cessão e o uso para fins comerciais. Isso inclui as plataformas de aluguel por temporada. Quem faz isso está violando o contrato assinado e desviando um benefício público que foi concedido com dinheiro do contribuinte. As consequências podem ser severas. O beneficiário pode perder o imóvel e ter que devolver os valores recebidos e até responder por crime. Enquanto isso, cidades como Rio de Janeiro e Salvador avançam na regulamentação do aluguel por temporada. A ideia é organizar o setor e garantir concorrência justa com hotéis e pousadas. Países como a França, Holanda, os Estados Unidos obrigam a plataforma a verificar a situação legal dos imóveis antes de publicar o anúncio. No Brasil, esse debate ainda engatinha. A gente ainda não tem mecanismos que sejam fáceis e sejam objetivos para que o Airbnb ou qualquer outra plataforma possa verificar se esse imóvel está ou não está apto a ser lançado ou disponibilizado na plataforma. A tendência é que essas plataformas passem a ter uma corresponsabilidade, sendo obrigadas a cruzar dados públicos com os do anunciante quando essas informações estiverem de mais fácil acesso. No plano federal, a reforma tributária também endurece regras. Locações de curta duração podem passar a ser tratadas como serviço de hotelaria em alguns casos. Especialistas alertam para um impacto que vai além da lei. Cada imóvel desviado para uma ferramenta dessas é uma família que ficou sem acesso à moradia. O programa tem fila de espera. Não estamos falando de um contrato descumprido apenas. Estamos falando de alguém que ocupou o lugar de quem não precisava. A criatividade financeira tem um limite, e esse limite aqui se chama o interesse público. Entre o direito de propriedade e o interesse público, o desafio agora é encontrar um equilíbrio e garantir que políticas de moradia cumpram o papel para o qual foram criadas. E a discussão segue avançando no país, com novas regras e maior fiscalização sobre o uso de imóveis em plataformas digitais. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Eu te encontro amanhã. Até lá.